elas, trazendo as consequências dos seus atos. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra do Senhor, ela diz que não é bem assim. Ela afirma que a coisa mais certa a acontecer na vida humana é colher o que se planta. Vira para o teu irmão e diga: você vai colher o que você plantou. Aleluia. Amados, a lei da colheita é um dos princípios mais poderosos da palavra de Deus. A lei da colheita, ela é irrefutável. Isto é, não tem contestação. Ela é uma lei tanto natural como uma lei espiritual. O que você plantar num solo agrícola, você vai colher. Se você plantar sementes de feijão, você vai colher feijão. Se você plantar sementes de soja, você vai colher soja. Amém? É uma lei irrefutável, tanto no natural como para o espiritual. Mas também na questão humana, na questão espiritual, é muito claro também que o que você é e vive hoje é o resultado das escolhas que você fez no passado. E será amanhã aquilo que você está vivendo e escolhendo e semeando hoje. Isso é algo que não tem como escapar. O que somos hoje é o resultado direto de uma série de escolhas e ações que fizemos no passado. Em suma, resumindo, sempre colheremos o que plantarmos. Por essa razão, não dá para ser imprudente no nosso viver. Não dá para vivermos uma vida sem temor. Não dá para darmos os ombros, tipo, não estou nem aí, que se dane. Não dá. Porque aquilo que plantarmos, nós vamos viver. Outra coisa importante a se saber é que as sementes não produzem uma por uma, elas se multiplicam, digam multiplicam. Nós achamos que ao plantar uma semente, vamos falar de solo agrícola, né? Uma semente de abacate, vai nascer apenas um abacate. Mas não. Se plantarmos uma semente de abacate, vai nascer uma grande árvore com muitos abacates. E pelo longo dos anos de sua existência, de sua vida, vai ter milhares de abacates. Então essa questão espiritual também é importante. Não se colhe uma semente, uma plantação, uma vez, mas se multiplica. E isso deve merecer a nossa atenção. Uma palavra pequena, ou uma ação, ou ainda uma escolha, pode parecer algo insignificante hoje, mas pode resultar em uma colheita em massa. As sementes, elas são pequeninas, mas elas se transformam em grandes plantas. Palavras e ações que parecem ser insignificantes, sempre se multiplicam e crescem em grandes consequências. Há um ciclo da colheita que é bem verdade na vida, prestem atenção, achei muito interessante isso. Semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter,
colha um destino. O que é importante aqui é, você vai sempre colher mais do que você plantou. Tanto do bem como do mal. Você colherá sempre mais. Outra verdade sobre a lei da colheita é que nossas ações podem não ter consequências imediatas. Até porque, na questão de plantio, você planta hoje, mas você não colhe daqui a algumas horas e muito menos amanhã. Você vai precisar esperar. Tem um tempo grande para que comece aquela semente germinando e dando fruto. Precisa de tempo. Esta é outra verdade da colheita. Nossas ações também podem não ter consequências imediatas, mas não deixará de ter consequências. Por isso precisamos viver com prudência. As nossas ações também são sementes que estamos plantando, mas conforme a lei da agricultura, a lei da semente da colheita, requer tempo, uma espera para poder colher. Sempre colheremos depois que plantarmos. Toda plantação leva tempo para germinar e crescer. Isso se aplica tanto para o bem como para o mal. Por isso nós devemos temer. O apóstolo Paulo diz, nesse texto de Gálatas, para nós não nos enganarmos. E por que razão? Porque esta realidade, este princípio é muito verdadeiro e poderoso na palavra de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, nós lemos o capítulo 12, mas no versículo 9 fala que Deus nos pedirá contas por todas as nossas ações e escolhas que fizermos na nossa vida. Portanto, é mais do que necessário vivermos uma vida com prudência e temor. Vira para o teu irmão e diga, que tipo de vida você está vivendo? Vamos lá. Como fazer para que vivamos uma vida com prudência e temor? Primeiro, use com temor o tempo que Deus te dá. Diga tempo. Agora abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 6. Versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 16. Diz assim, todos acharam? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora Eclesiastes, lembra do livro que nós acabamos de ler? Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Amém? Amados, como viver uma vida com prudência e com temor? Usando com temor o tempo que Deus me dá. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo são oportunidades que Deus nos dá para cumprirmos propósitos.
A Bíblia diz que o nosso tempo, o tempo humano, o tempo dos seres humanos é curto, é pequenininho. Por isso devemos usar o nosso tempo com sabedoria, sem desperdiçá-lo. O livro de Jó, eu selecionei aqui, você se quiser pode abrir. Jó capítulo 8, versículo 9 e 14, versículo 1 e 2 diz: pois nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. No Salmo 90, do versículo 1 ao versículo 10, o salmista faz uma crônica sobre a pequenez e a fragilidade da vida humana. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos do capítulo 5 de Efésios, o versículo 16, diz que nós devemos aprender a remir o tempo, aproveitar as oportunidades para fazermos o que é certo, sem desperdiçar. Amados, o que nós temos feito com o nosso tempo? Se queremos viver uma vida abençoada, uma vida com prudência e com temor, é necessário eu cuidar, eu observar, eu me ligar no tempo que eu tenho usado para cada coisa. O que eu tenho feito com o meu tempo? As minhas oportunidades de amar, eu tenho amado? As oportunidades de perdoar, eu tenho perdoado? As oportunidades que o Senhor me dá para eu abençoar pessoas, o que eu tenho feito com isso? As oportunidades que o Senhor me dá dentro da minha casa, dentro do meu lar, para gastar-me com os meus familiares, o que eu tenho feito com este tempo que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com as oportunidades que Deus me dá de estudar, de adquirir conhecimentos? Ah, pastora, eu não estou nem aí, porque o meu negócio é zoar, brincar, aproveitar a vida, eu sou muito novo, nova, ou então eu já sou muito velho. O que eu tenho feito com as oportunidades para adquirir mais conhecimento? Oportunidades de trazer a vida para as pessoas, de ajudar. A Bíblia diz que se nós podemos fazer o bem e não o fazemos, nós estamos pecando. O que eu tenho feito com as oportunidades de dar exemplo? Muitas pessoas não ligam para isso, mas o bom testemunho e o exemplo, ele é essencialmente importante, a começar lá na nossa casa, lá no nosso lar. Ele é muito mais importante do que ensinamentos verbais. O ensino é muito saudável, é muito importante, mas o exemplo é muito melhor. As oportunidades que Deus tem me dado como mãe para dar exemplo para os meus filhos. As oportunidades que Deus tem me dado como esposa para dar exemplo para o meu esposo. Inclusive também para os meus filhos dentro do meu lar. As oportunidades que Deus me dá como pastora para dar exemplo para todas as ovelhas. Aos líderes de célula, as oportunidades que o Senhor tem dado para você viver uma vida que desejem ser seguida. Que pessoas ao olhar queiram ser igual. Porque você inspira fé, porque você inspira autoridade, porque você inspira amor a Deus. Oportunidades de conhecer mais a Deus, de estar na presença do Senhor. Quantos renegam isso? Quantos dão os ombros para isso? Oportunidades para estar na presença do Senhor. Meus amados irmãos, eu posso avaliar assim: se muitos de nós na igreja
têm dificuldade para estarem nos cultos da igreja, eu posso imaginar a dificuldade que você tem para ter comunhão com Deus lá na sua casa. Eu considero que isso seja não só uma dificuldade, mas seja impossível. Se nós desperdiçamos a oportunidade de conhecermos um pouco mais de Deus, de ouvirmos a sua voz, vindo à casa do Senhor, eu posso imaginar como está a coisa lá no seu lar. Tempo. Usar meu tempo com temor. Se eu desejo viver uma vida com prudência e temor, por quê? Porque vou colher o que estou plantando, e esta lei é irrefutável. Gostando eu ou não, gostando você ou não. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Oportunidades de me deixar gastar com toda obediência a Deus. De me entregar para Ele. Ah, Deus, espera um pouquinho. Ah, espera um pouquinho. Nós já contamos aqui a história de uma pessoa, de uma mulher que foi chamada por Deus desde sua adolescência. E ela disse, Senhor, eu sou muito nova. Eu quero estudar, eu quero curtir a vida. E foi sempre dando desculpas. E aí o Senhor voltou e chamou-a quando ela era jovem. Senhor, eu acabei de terminar o ensino fundamental e médio, né? Vamos falar na linguagem moderna. E então, Senhor, eu vou entrar na faculdade. Espera um pouco. Não dá para me entregar a Ti. E o Senhor voltou mais tarde, quando ela já estava madura. E disse para ela, venha me seguir e me servir. E ela disse, Senhor, agora não dá, eu preciso me casar, encontrei o homem da minha vida e eu vou me casar. E o Senhor esperou. Mais tarde o Senhor voltou e disse, filha, venha me servir. E ela disse, Senhor, eu gostaria muito, o Senhor sabe que eu gostaria muito, mas eu estou grávida. Eu preparei, nós nos preparamos para receber o herdeiro e agora não dá. E assim foi, de desculpas a desculpas, e a desculpas a desculpas, até todo o tempo se passar. Até que quando ela estava bem velhinha, e cheia de dores, cheia de doenças, ela mesma disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E o Senhor disse para ela, filha, você já desperdiçou todo o seu tempo. Não lhe restou nem um pouco dele para dar a mim. Você agora será recolhida. Amados, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como é que tem sido a nossa vida vivida? Com prudência? Ou sem temor e inconsequente, como nós dissemos que é o perfil do mundo que nós estamos vivendo? Tempo de se entregar inteiramente para Ele, nós temos oportunidades para crer e viver o milagre de Deus. Será que eu tenho aproveitado este tempo de crer? Ou eu vivo incrédulo, incrédula? Ou eu deixo passar as oportunidades que Deus tem me dado para viver o seu milagre? Como está indo a minha fé? É tempo de crer, é tempo de crer, é tempo de crer, é tempo de crer, meu irmão, minha irmã, é tempo de confiar no Senhor. A palavra do Senhor, Deus diz que nós não devemos abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande, avultado galardão. É importante nós entendermos que o tempo todo é necessário termos fé. O Senhor
Senhor nos dá oportunidades para crermos. Quando nós vimos a casa do Senhor, e muitas das vezes nós ouvimos a palavra e permanecemos céticos, incrédulas, e o Senhor não pode operar as suas bênçãos em nós. Amados, a religiosidade, ela nos torna frios, ela nos torna insensíveis, mas a fé verdadeira, seguir a Cristo de forma verdadeira e com fé, nos torna possuidores de bênçãos, possuidores de milagres. Aproveita o teu tempo na casa do Senhor para ter fé no seu coração e para você sair deste lugar para viver o que Deus tem para você. Amém? A Bíblia diz que o tempo para aceitar a salvação que Deus nos oferece é hoje. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. É hoje o tempo de resolver o seu problema de salvação de alma. É hoje, não pode deixar para amanhã, porque você não sabe se o amanhã para você vai chegar. Então é importante aproveitar o tempo para a sua salvação. Não aborte isso, não interrompa isto, não mande esperar. O livro de Eclesiastes, no capítulo 11, que nós lemos, diz que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós temos semeado, temos feito, os caminhos que temos escolhido, para que não desperdicemos tudo isso. Isto é, lembre-se de Deus, enquanto você está com vida, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você vai dizer: eu não tenho neles prazer. É para se lembrar do Senhor hoje, é para se lembrar do Senhor no tempo que as coisas estão boas. Não permita que a doença chegue na sua vida primeiro, antes que você se entregou para o Senhor, antes de você se entregar para Ele. Não permita, mas entregue sua vida para o Senhor. Não desperdice seu tempo de forma indiscriminada com as redes sociais e com a internet, abandonando o convívio com os seus queridos e principalmente a convivência com Deus e sua palavra. Depois da internet, depois das redes sociais, Deus tem perdido muito. Esta é a verdade. E a sua palavra tem ficado empoeirado nas casas. Não desperdice seu tempo da convivência das pessoas. Hoje em dia, até para se falar dentro de casa, a gente fala pelo WhatsApp, né? Está faltando abraço, está tudo muito gelado. É preciso abandonar, tem que pôr uma placa assim, né? É proibido usar tecnologia dentro desta casa. Ou então, né, celulares na caixinha, com chave, com cadeado, né? Para que a gente possa conviver. Lá em casa a gente tem uma regra. Quando nos assentamos para nos alimentarmos à mesa, nós colocamos os celulares fora. E quando um ou outro escorrega e teima e não cumpre a regra, aí o outro diz: celular na mesa não, agora é hora de almoçar, ou de jantar, ou de tomar café. Aí depois que terminamos, que olhamos uns para os outros, que conversamos, que contamos como foi o dia, o que aconteceu, aí sim podemos pegar no celular. Porque senão, amados, nós vamos estar em uma mesa e simplesmente, de forma insensível, gelada, nós vamos nos relacionar com as pessoas que estão ali ao redor. No fundo, não pode nem se chamar de relacionamento, né? Porque não vai acontecer.
Essa semeadura vazia, fria e insensível vai te fazer colher frieza, abandono e solidão lá na frente. Esta é a verdade. Por essa razão, devemos aproveitar nosso tempo para adorarmos ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 1. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Aproveitar o tempo que Deus nos dá com sabedoria e temor, e pedi-lo que nos ensine, como diz o Salmo 90, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Mas ainda, como viver a vida com prudência e temor? Mantenha sob controle suas emoções e desejos. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, o versículo 8. Olha o que diz lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Nós lemos o 7 e o 8, agora vamos repetir o versículo 8. Diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Passa as páginas aí para frente, 1 João. Vamos lá para o livro de 1 João. Nós vamos ler o capítulo 2. O versículo 16 e o versículo 17. 1 João 2, 16, 17. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como viver uma vida prudente e com temor. Mantenha sob controle suas emoções e seus desejos. Amados, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas fazem aquilo que dão na telha, que dão na cabeça delas. É impressionante isso. Isso é em todos os níveis da sociedade. Nos níveis familiares, nos níveis sociais, né, no trabalho, na rua e até nas igrejas. Se faz o que se dá na cabeça, o que dá na telha. Não se pensa na consequência. Não pensam para fazer nada, que se dane o mundo. Se prostituem com toda a perversão. Os bailes funks aí estão, para não me deixar mentir, são verdadeiras exposições de imoralidade, de prostituição, de perversão sexual de todas as maneiras. Outras festas semelhantes a esses bailes funks, que a pegada maior é extravasar a carne sem nenhum limite ou receio. Essa é a prova de que as pessoas estão extravasando suas emoções e os seus sentimentos e não tendo nenhum controle deles. A prática também do mal, em corrupção e violência de todo tipo, também tem transbordado. Não fica só nisso. Políticos e juízes da nação estão aí para todos nós vermos na mídia, sem nenhum escrúpulo. Pessoas usando da corrupção para extorquir, para roubar aposentados, crianças, doentes. Não importa. Importa enriquecer, importa saciar o desejo de ganância do meu coração, importa saciar o desejo de enriquecimento ilícito. A violência também resultante de desejos de vingança, de morte e destruição do outro, também faz parte deste cenário. E dos desejos carnais descontrolados. Na virada do ano,
emissoras de TV noticiaram, falaram sobre aquela chacina em família, que todos ficaram sabendo. 12 pessoas mortas, praticamente de uma mesma família. Por causa do quê? Por causa de um marido descontrolado, com suas emoções e desejos sem nenhum controle, um louco, um desvairado. Matou simplesmente a família toda da ex-mulher. E quem não morreu foi porque não estava lá ou porque conseguiu se fingir de morto, ou se escondeu e ele não conseguiu chegar no local. Fora disso, o descontrole emocional, o desejo de vingança, foi o que foi alimentado. Amados, se queremos ter uma vida com prudência e temor, precisamos controlar nossas emoções e os nossos desejos. E não somente em áreas de violência, tem áreas de todo tipo. Às vezes você não faz uma violência declarada contra alguém, mas uma violência velada, porque você está dentro do seu coração aninhando ódio, vingança, amargura, inveja, ciúmes. Esses sentimentos, eles são danosos, capazes de destruir a sua vida. Por isso, os nossos sentimentos e emoções devem ser controlados. Não podemos deixar passar de forma a não ter nenhum controle e limite. Iras. Pessoas cristãs, servos de Deus, que estão dando piti e escândalo por onde passam, porque não controlam suas emoções e os seus desejos. Um monte de escândalos no meio evangélico, porque cristãos não controlam os seus desejos e suas emoções. A palavra de Deus diz que os desejos carnais provêm do mundo. A concupiscência da carne, a soberba da vida, provém do mundo. E quem é o príncipe do mundo? A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Quando eu atendo aos apelos da minha carne, quando eu atendo aos desejos do meu coração, as minhas emoções ficam descontroladas, eu estou alimentando a minha carne, consequentemente eu estou obedecendo ao príncipe do mundo, a Satanás. Porque vem dele estas coisas. Muitas das vezes nós pedimos oração por um problema que nós mesmos causamos, inclusive todos eles, nós somos os responsáveis. Mas por que não fechamos a boca? Mas por que não tapamos os olhos? Mas por que não viramos as costas? Mas por que não dissemos não? Mágoa, que é um sentimento muito interior, que não se expressa muito com o rosto. Fingimos ao sorrir, mas muitas das vezes há uma amargura dentro do nosso coração. E essa amargura, esse ressentimento, ele vai aumentando, se tornando ódio. Quando menos espera, nós estamos caindo endemoniados. Pastora, misericórdia, eu sou crente, não caio não. Continua com mágoa, rancor, amargura e ódio. Para ver o que o inimigo fará na sua vida. Não aninhe
nas suas emoções, nos seus sentimentos, orgulho, mágoa, rancor e toda sorte de emoções e sentimentos ruins. Mas também não só na área de sentimento de ira, de mágoa. Nós estamos vivendo também uma fase, um mundo de adolescência e pré-adolescência sem nenhum limite, sem nenhum controle. Não existe mais paz nesta terra. Infelizmente, amados, o negócio está para lá de sério. Eu estou de queixo caído. E olha que eu não sou velha, hein? Pelo amor de Deus. Estou de queixo caído. Crianças, juniores, pré-adolescentes, adolescentes e aí jovem, então esquece. Não existe domínio. Não existe paz para educar. Não existe paz para pôr limites. Que vida é esta que nós estamos vivendo? Uma vida sem nenhuma prudência e sem nenhum temor. Adolescentes e pré-adolescentes se entregando sexualmente nas esquinas ou nas ruas ou nos portões de suas casas em dia ensolarado e na presença de um monte de gente. É assim que a coisa está acontecendo. Quando não em relações homossexuais, na frente de todos também. Estamos vivendo dias muito difíceis. Queridos, mas a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu leis e princípios para a humanidade. Estas leis e princípios são eternos e estas leis foram nos dadas para nortear as nossas ações e comportamentos. E mesmo que nós demos os ombros para isso, estas leis e estes princípios, eles nos acharão para nos julgar. Porque assim diz a sua palavra, a palavra de Deus. A quebra destas leis e de princípios não ficarão impunes. A palavra de Deus diz, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Quem semeia na carne, da carne colherá a destruição. Não tem por onde escapar. E o que é semear na carne? O que é semear para a carne? É agradá-la. É acariciá-la, é abraçá-la, em vez de crucificá-la. É atender aos seus anseios e os seus desejos. Meus irmãos, nós não podemos dar vazão aos nossos sentimentos e emoções e acharmos que isso vai ficar sem cobrança. Não podemos achar que nossas ações descontroladas vão ficar sem juízo do Senhor. Por isso, eu e você devemos aprender. Diga aprender. Vira para o teu irmão, olha bem para dentro dos olhos dele e diga: aprenda a se controlar, irmão. Controle seus apetites sexuais mundanos. Controle a ira, controle a boca, com palavras ferinas, vis. Controle desejos viciantes. Ah, não me deu vontade, eu fiz. Ah, me deu vontade, eu xinguei. Ah, me deu vontade, eu amaldiçoei. Ah, me deu vontade. Ei, controla a tua vontade. A carne é para ser crucificada e não abraçada e acariciada, mas crucificada. Controle as suas vontades, porque o descontrole delas te trarão uma colheita muito difícil, muito dolorosa. E a palavra do Senhor diz para termos prudência no nosso viver. Ela diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém? E ainda,
Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meu irmão, semeie para o Espírito. Não semeie para a tua carne. Lembra da lei da semeadura e da colheita? Parece que não vai colher, mas existe um tempo. Então a melhor coisa é andar em prudência. Para quê? Para que você tenha uma vida abençoada e feliz. Como viver com prudência e temor? Terceiro, mantenha seu coração nos valores espirituais eternos. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Agora veja Jeremias. Vai lá para Jeremias. Fica para frente aí de Provérbios, depois de Isaías. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Queridos, por que precisamos manter o nosso coração nos valores espirituais eternos? Deixar preso ali, não sair desta posição. Por quê? Porque o nosso coração nos engana. Então ele não pode estar vazio, ele não pode estar em outras coisas, ele tem que estar na palavra do Senhor. Quando o nosso coração está cheio das coisas de Deus, ele não será enganado. Quantas pessoas nós, durante o nosso ministério, já vimos muito disso, pessoas até mesmo dizendo que estavam orando, serem enganadas espiritualmente, serem enganadas nas suas decisões. Algumas delas diziam assim, inclusive é fatal: meu coração está me dizendo misericórdia, misericórdia. Quando você fala isso, meu coração está me dizendo, pode dobrar seus joelhos, orar mais. Amém? Seu coração é enganoso, meu coração é enganoso. Por isso deve ser mantido nos valores espirituais eternos. Amém, meus irmãos? Precisa estar nos valores de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? O nosso coração, ele não pode ter asinhas para sair voando para qualquer tipo de sentimento. O nosso coração não pode sair sobrevoando para atender aquilo que ele anseia e deseja. Ele deve estar mantido nos valores espirituais. Cuide do teu coração, amando a Deus acima de todas as coisas. Não encha o seu coração de maldade, de inveja, de coisas ruins. Cuide também para que o teu coração não se encha de ódio, de amargura. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito do nosso coração. Versículo 3 de Provérbios 3 diz: escreve a benignidade e a fidelidade nas tábuas do teu coração. Fidelidade e benignidade devem estar escritas no nosso coração. Os princípios de Deus, os valores eternos. Inclina teu coração ao entendimento. Provérbios 2:2. A palavra de Deus diz em Mateus 22:37, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu entendimento. Amém? Mantenha o teu coração nos valores espirituais. Tira o teu coração daquilo que é mundano, daquilo que é perverso, daquilo que é somente sociável, mas nada tem a ver com o Senhor e as coisas espirituais. Põe teu coração naquilo que é de Deus. Amém, meu irmão? Vira para o teu irmão e diga: o que está aí dentro do teu coração? Nosso coração, amados, precisa estar cheio das coisas de Deus, dos valores espirituais, senão nós somos corrompidos e enganados. Ele nos engana. Jovens, cuidado com o seu coração. Ele te engana. Adultos, cuidado com o coração. Ah, vou fazer isso, estou sentindo no coração. Cuidado, cuidado. Vai orar. Você tem que sentir no Espírito. O Espírito Santo de Deus me revelou, falou comigo, me ministrou, confirmou na sua palavra. E não é coração, não é aquilo que você sente no coração que determina a vontade ou não de Deus. Então vigia teu coração. Sou eu e é você que devemos determinar que o nosso coração esteja cheio. É eu que vou determinar do que ele vai estar cheio. Não são as pessoas, sou eu. Eu quero que o meu coração se encha das coisas de Deus, então eu vou encher das coisas de Deus, dos valores espirituais. Quantos, por aninharem em seus corações toda sorte de comportamentos ruins, estragaram seu futuro. Pessoas foram aninhando desejos malignos, coisas malignas no seu coração e estragaram o futuro delas. Foram se permitindo. O coração foi enganando até que desgraçou o futuro. Guarda teu coração, meu irmão, para ser celeiro do bem e das coisas espirituais eternas. Mas ainda como viver de forma prudente e com temor. Por último, quarto, observe com cuidado os caminhos por onde você anda. Amém? Observe com cuidado os caminhos por onde andas. Olha o que diz Eclesiastes. Abra sua Bíblia lá. Só que agora no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 9. Diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vida alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Amém? Agora, capítulo 14 de Provérbios. Abra lá sua Bíblia. Provérbios 14, versículo 12. Esse versículo é extremamente sério. Muito, muito sério. Olha o que diz lá. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Amém? E o Salmo 1. Volta aí, você está em Provérbios, passa as páginas para trás. Salmo 1. Capítulo 1 de Salmo.
Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amados, para termos uma vida com prudência e temor, é necessário observar com cuidados os caminhos por onde nós temos andado. A Bíblia diz que há caminhos, nós acabamos de ler, que parecem direito, mas o fim deles leva à morte. Precisamos observar com cuidado por onde os nossos pés têm trilhado. Que caminhos nós temos escolhido? Nós temos, por causa até mesmo do ministério e da idade que já temos, nós temos visto o fim de alguns caminhos e com muita tristeza. De pessoas que escolheram trilhar caminhos de morte e que hoje, algumas delas não mais estão conosco, eu digo na terra, e outras estão administrando muita dor e muito sofrimento. Amados, se queremos viver uma vida com prudência, precisamos nos ligar em que caminhos nós temos andado. Caminhos de pecado nos levará à destruição e à morte. Caminhos de rebelião e rebeldia nos levará à total aridez, miséria, falta de bênção. Caminhos de ódio e de amargura nos levarão à total solidão e abandono. Precisamos observar quais são os caminhos que temos escolhido. Nós precisamos seguir no caminho da fé, no caminho da obediência a Deus. Ah, mas eu estava indo bem, aí eu comecei a andar com um amigo, uma amiga, e aí eu me desviei dos caminhos de Deus. Ei! Acorda para a vida. A lei irrefutável e poderosa, divina, é a lei da semeadura e da colheita. Os desvios dos caminhos do Senhor te jogarão a uma vida de destruição. Ah, pastora, mas Deus é um Deus de amor. Ele me perdoa, sim, meu irmão, sempre, até no último fôlego de vida que você tiver. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Mas você vai desperdiçar a tua vida, vai destruí-la, vai envelhecer cedo, vai desgraçar com sua memória, com as suas memórias, com seu coração. Vai adquirir ação demoníaca de todo tipo. O Senhor deseja que vivamos com prudência e temor a Deus. E para isso eu preciso observar por onde os meus pés estão andando. Amados, nós temos vivendo dias que até crentes procurando coisas místicas para resolver suas questões emocionais, suas questões de saúde. Hoje está muito em alta fazer relaxamento mental. Ah, mas é para a saúde. É para a doença espiritual da tua vida.
O relaxamento mental, ele se baseia em você exercitar a sua mente para ficar vazia. Você relaxa, relaxa, relaxa para você deixar a sua mente vazia. E a Bíblia diz que mente vazia é... Vamos falar mais alto? Mente vazia é... oficina do diabo. A Bíblia diz que tudo o que é perfeito, tudo o que é bom, tudo o que é agradável, tudo o que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então não é para deixar a sua mente vazia. Ah, mas eu comecei umas aulas, e aí eu sentei assim, e comecei a meditar, e meditar, e meditar, e meditar. E a minha mente foi ficando vazia, vazia, eu descansei, olha, até as dores que eu estava assim, acabou. Desapareceram. Assim como o Espírito Santo dentro da tua vida que vai indo, ó, embora. Amados, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então vigia. Cuidado, os caminhos que você percorre. Quando você menos esperar, você já não quer nem mais saber de Deus. Quando menos esperar, você está gelado espiritualmente. A palavra de Deus virou para você um livro sem nenhum sentido. Mas o fato de para você ou para qualquer um, a palavra de Deus virar um livro sem sentido, não torna ela sem poder, não torna ela palavra de fé, de autoridade, de juízo. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. No texto que nós lemos de Eclesiastes, manda que nós andemos pelos caminhos que nós quisermos. Aninhemos no nosso coração tudo o que desejarmos. Façamos o que der na cabeça. Viva a vida, viva a juventude, viva a alegria, seja feliz. Mas depois, no finalzinho do versículo que nós lemos, diz: mas saiba, porém, vira para o teu irmão, saiba, porém. Diga para ele: Deus te pedirá contas. Amados, Deus nos pedirá contas por todas as coisas. Por isso, temos que tomar cuidado com os caminhos por onde nós temos andado. Olha o que a palavra diz em Jeremias 7:23. É muito lindo este texto. É o Senhor falando com todos nós. Onde os nossos caminhos devem andar. Aonde devemos andar, desculpem. Capítulo 7, versículo 23. Deles, Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Amém? Amados, nos caminhos do Senhor vai tudo bem conosco, amém? Vira para o teu irmão e diga: não saia dos caminhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, não saia dos caminhos do Senhor. Você vai ter uma colheita muito abençoada. Você vai colher as vitórias do Senhor. Não desista. Cuide do seu coração. Cuide das suas emoções. Controle suas emoções. Põe teu coração nos valores espirituais eternos. Tome cuidado com tudo aquilo que está dentro da tua mente, e principalmente use com temor o tempo que Deus te dá. O Senhor deseja que eu e você vivamos uma vida com prudência, principalmente porque somos servos dele, meus amados. O crente por si só, ele já tem discernimento. A palavra de Deus diz que nós temos discernimento, porque a unção do Altíssimo veio sobre nós. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida, mas não renegue isto. Tenha temor no tempo da tua peregrinação nesta terra. Honre ao Senhor. Viva uma vida com controle. Não extravase. Não viva uma vida com as emoções descontroladas e depois pedindo ao Senhor para poder dar uma ajeitadinha. Não. Controle. Controle. Ah, você foi bobo, deveria ter falado. Ah, você foi boba, deveria ter xingado. Ah, você foi bobo, deveria ter pegado aquela menina. Né, jovens? Não, você foi sábio. Controle. Controle suas emoções e desejos carnais. Lembre sempre, provém do diabo. Então controle esses desejos e estas emoções, amém? E o teu coração, ame o Senhor, ame o Senhor, ame o Senhor, e os teus pés trilhem os caminhos do Senhor. Observe onde você tem andado. Se é lá naquela amiga, naquele amigo que está te tirando da presença de Deus, pare de trilhar este caminho, porque a vida com prudência está nos caminhos do Senhor. Amém, meus amados? Nós vamos orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho para Deus. Não é verdade? Lá em João 14, versículo 6, Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho. Amém? Anda nele, anda por ele. Viva por ele, ame-o de todo o teu coração, amém? Peça ao Santo Espírito para liderar e controlar sua vida. Você vai ter uma vida com muitas colheitas abençoadas, amém?